Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube da Fraternidade Jesus Salvador dos Salvistas para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a ativar o sininho das notificações, a dar o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus familiares, amigos e conhecidos. Obrigado. No próximo domingo, 31 de março, nós vamos celebrar o domingo de Páscoa, domingo da Páscoa, a ressurreição do Senhor, que é o centro da profissão da fé cristã. Como disse São Paulo aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, vazia é nossa fé. Mas Cristo ressuscitou e a nossa fé não é vazia. No próximo domingo, nós vamos escutar na primeira leitura um trecho tirado dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 43, que na realidade é um trecho da pregação de Pedro na casa de Cornélio. Um Pedro que nós vemos irreconhecível, porque, como nós ouvimos durante a Semana Santa, Pedro traiu o Senhor. E depois, um pouco mais adiante, ele vai se fechar com os apóstolos na sala do cenáculo, com medo de morrer como Cristo. E nós vemos lá na casa de Cornélio um Pedro transformado pela luz da ressurreição, pela luz do ressuscitado, e que anuncia que Jesus está vivo. Por quê? Porque, como ele mesmo vai dizer, ele viu o ressuscitado, o tocou, comeu com ele após a sua morte e não teve mais dúvidas. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, diz ele, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Não sei se vocês sabiam que Pedro, ele terminou a sua vida lá em Roma e foi crucificado, não como Jesus, mas de cabeça para baixo. Era um Pedro que não tinha mais medo da morte. E por quê? Porque viu o ressuscitado, o tocou. Talvez você esteja hoje, neste dia, um pouco como Pedro, antes da luz do ressuscitado ter invadido sua vida, sua alma. Talvez você esteja neste dia um pouco desesperançoso, desesperançosa, como Maria Madalena, que, como nós vamos ver no Evangelho do próximo domingo, vai ao túmulo de Jesus para ver o morto. Quando se trata da ressurreição, Maria Madalena é um personagem muito importante nos Evangelhos, de modo particular no Evangelho de São João. Por quê? Porque ela estava lá aos pés da cruz, como está lá em João, capítulo 19, versículo 25. Maria Madalena viu o Senhor morrer, sabia que ele verdadeiramente morreu, e ela vai então ao sepulcro para visitar o túmulo de um morto. São João nos diz que ela vai ao sepulcro quando ainda estava escuro. O que significa isso? Significa que a sua alma estava tomada pelo luto. Maria Madalena estava sofrendo porque para ela tudo havia terminado lá no alto do Calvário. Jesus morreu. E quando ela chega no túmulo, ela viu que o túmulo estava vazio. Ela sai para anunciar. Anunciar o quê? Não a ressurreição, mas anunciar aos apóstolos que haviam tirado Jesus do sepulcro. Na próxima terça-feira, na semana de Páscoa, nós vamos escutar a continuação deste evangelho. Nós vamos ver que Maria Madalena vai se encontrar com Jesus, que a luz do ressuscitado vai tirá-la da desesperança. Aí sim, Maria Madalena vai anunciar aos apóstolos: eu vi o Senhor, e vai se tornar assim a primeira anunciadora da ressurreição. Jesus havia tirado Maria Madalena das trevas, como está lá em Lucas capítulo 8, versículo 3. Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios, tirou essa mulher das trevas do pecado, e agora ele a tira das trevas, da desesperança diante da morte. Talvez Jesus já tenha tirado você do pecado, já tenha te dado a graça de encontrá-lo, mas no domingo da ressurreição, Jesus quer tirar você das trevas, do medo e da desesperança. Como ele tirou Pedro das trevas do medo, como ele tirou Maria das trevas da desesperança, ele quer dar a você a certeza de que ele está com você nesta vida e que quando você morrer, você vai encontrá-lo depois da morte. Lembrando-nos, talvez, aquelas palavras que Jesus
deixou aos seus apóstolos, quando os enviou a batizar e a pregar o Evangelho no mundo inteiro. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Sim, meu irmão, minha irmã, Jesus está vivo, está conosco, não há motivo para termos medo do futuro, medo da morte, não há motivo para vivermos na desesperança, porque Jesus venceu todo medo, Jesus venceu a morte. Quando Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria para ressuscitar o irmão delas, Lázaro, ele disse a Marta: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Talvez você esteja desesperançoso, desesperançosa neste dia, porque você perdeu um ente querido e pensa que tudo terminou ali. Como Maria Madalena pensou que tudo tenha terminado no alto do Calvário. Mas não. Nós vamos, pela graça de Deus, pelo amor infinito do nosso Deus, encontrar nossos entes queridos depois da morte. Cristo nos anuncia isso pela sua ressurreição. Então vamos, neste domingo da ressurreição, correr ao encontro do Senhor, que quer nos iluminar, como Ele iluminou a vida de Pedro, como Ele iluminou a vida de Maria Madalena. Nós vamos ainda escutar no Evangelho deste próximo domingo, quando Maria Madalena foi anunciar aos apóstolos que tinham tirado o Senhor do sepulcro, 2 apóstolos foram correndo ao seu sepulcro, Pedro e o outro discípulo, que é São João. Então, São João Evangelista nos diz, os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. São Gregório Magno, comentando este texto, nos diz o seguinte: aqueles cujo amor é maior, correm mais do que os outros. Então ele diz que João correu mais do que Pedro, não porque ele era mais novo do que Pedro, mas porque ele amava o Senhor. Então ele foi com amor ardente ao encontro do Senhor. É isso que o Senhor nos convida a fazer neste domingo. Ir ao seu encontro com amor, deixando que sua luz, a luz da ressurreição, nos ilumine, tire as trevas do medo da nossa alma, da nossa vida. Precisamos ter a certeza daquilo que dizia Santo Agostinho numa de suas mais belas homilias, uma homilia proferida numa sexta-feira santa. Olha o que Santo Agostinho diz. Se Ele, o Senhor, nos deu até a sua morte, ou seja, se Deus, que é o eterno, que não podia morrer, se fez carne e quis morrer por nós, se Ele nos deu até a sua morte, como não nos daria a sua vida? Ou seja, como não nos daria a sua vida agora, hoje? Como Ele não nos iluminaria com a luz da sua ressurreição? Como Ele não nos daria a sua vida após a morte? Sim, Cristo quer nos iluminar, está nos iluminando. E depois da morte nós vamos encontrarmos-nos com Ele. Então que neste próximo domingo, domingo da ressurreição, você que está aí desesperançoso, desesperançosa, com medo do futuro, do que vai acontecer, tenha confiança. Jesus venceu a morte e que o Cristo ressuscitado te ilumine, te dê certeza daquilo que nós vamos escutar na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, pois vós morrestes e nossa vida está escondida com Cristo em Deus, ou seja, nossa vida está escondida não só depois da morte, mas já está escondida. Jesus está cuidando de você, o ressuscitado está aí ao seu lado, cuidando de você. Então desejo a todos vocês um ótimo domingo da ressurreição, um excelente domingo, um bom tempo de Páscoa, que durante esse tempo de Páscoa, até Pentecostes, nós possamos nos encontrar com o ressuscitado, que o ressuscitado possa nos iluminar como iluminou a vida de Pedro, como iluminou a vida de Maria Madalena, de tantos outros e continua a iluminar as nossas vidas. Deixo aqui a minha bênção a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia.